paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Queridos irmãos, análise do vídeo de hoje, do culto de ontem, o ancião falou duas aberrações enormes e gritantes. Luiz Carlos Viçosa, eu vou mostrar para vocês uma contradição no que ele fala, porque aqui eu tenho um vídeo de 2020, de uma pregação dele, onde está evidente que esse homem simplesmente está mudando o que ele fala, simplesmente para poder tentar defender a CCB. Ou seja, não tem consistência na verdade. A congregação cristã no Brasil, é o que eu falei, ela é indefensável de tanta heresia que eles inventaram e criaram. E quando você vai tentar defender, como você não tem a verdade a seu favor, você vai começar a trabalhar com o engano e com a mentira, que é o que esse senhor está fazendo, enganando e mentindo para as pessoas. E eu vou mostrar aqui as contradições bíblicas, né, e a hipocrisia dele ensinando uma coisa, agora ele muda, está falando outra coisa totalmente diferente, né? Fica atento, senhor Luiz Carlos. Tem muitos vídeos gravados seu, áudios gravados seu, né? Essa mudança repentina de discurso, a única coisa que faz é testemunhar contra esse seu mau comportamento. Ok? Então a gente vai ouvir aqui, ó. A primeira coisa, ele fala sobre a graça irresistível. É lamentável como um ancião da congregação cristã no Brasil, ele está atacando, esse homem está usando as tribunas para ficar desferindo ataque em outros tipos de pensamento teológico. Uma coisa que a CCB diz que jamais usa a tribuna para atacar ninguém, para falar mal de ninguém, para atacar não sei o que lá, e que nem uns CCBanos que entram no canal e falam assim, ai, para de falar mal, a CCB não fala mal de ninguém, a CCB sempre falou, tem até nos documentos de vocês, nos tópicos de ensinamento, chamando outras igrejas evangélicas de seita, né? Isso está em documento, imagino que não fala no púlpito e na tribuna. Então você está vendo aqui o homem totalmente, né? Ele fala, ele fica falando de escritura, depois você vai lá e assiste o vídeo por completo, que é do dia 18 de outubro de 2023, a data de ontem, 18 de outubro de 2023, lá no rodapé do vídeo você vai ver que tem a data, tem até o horário para você ir mais específico, achar o ponto da pregação dele, certo? Então, a gente vai ver aqui as incoerências, e esse senhor usando a tribuna para ficar atacando, ele fica falando de Bíblia, mas de repente ele muda porque ele não pode, né? Ele tem que ludibriar, o que é? Ficar falando de Bíblia, parece que ele está falando da palavra de Deus, parece que ele vai fazer uma boa pregação, de repente ele entra pro foco principal, que é o interesse dele ali, para ficar atacando, né? E esse negócio da graça irresistível, né, é para atacar a crença da graça, sendo Jesus Cristo. Como o Luiz Carlos agora está começando a pregar que salvação é por meio das obras, que você tem que fazer coisas para que você possa se salvar, então ele vai atacar todos esses pontos de elementos aonde aponta para uma graça sendo como favor imerecido, que no caso mais ou menos parecido é a graça irresistível, que é o que eu vou explicar para vocês o que é isso. Primeiro vamos ouvir, né, o ataque que ele está fazendo, sabe, de forma sorrateira. Vamos ouvir, segue aí. Não dá para falar nessa palavra, esse assunto é muito complexo, mas a graça irresistível é uma lenda teológica. Cristo respeita cada ser humano. Bom, primeira bobagem que ele fala, ele chama de lenda. Lenda é algo que está só na imaginação das pessoas, que passa para uma e para outra, né? Isso aqui é uma forma pejorativa, né, de qualificar uma crença teológica. Isso aqui é uma crença teológica. Se ele falar que graça irresistível é uma lenda, porque eu falo que ela está em documentos e documentos calvinistas, né? Então a gente vai falar que tudo que se acredita é uma lenda. Tudo que se acredita é uma lenda, querido. Isso aqui é uma forma pejorativa de se referir a uma doutrina, a uma crença, né, dos irmãos da igreja da fé reformada. Agora vamos entender, ele está falando, olha, é muito complexo para falar isso aqui, então por que se fala, rapaz, se você não pode discorrer? Quando a Bíblia fala que graça é um favor irresistível, é porque qualquer um em sua sã consciência, ele jamais vai negar a graça.
ele jamais vai negar a graça. Qualquer um que esteja tranquilão, que não esteja contaminado com pecado, que esteja com a sua mente aberta, ninguém resiste a Deus, porque Deus é maravilhoso. Mas o que diz as Escrituras sobre isso? As Escrituras falam justamente, em certo momento ele tampa os ouvidos do homem, fecha os olhos do homem para que o homem não compreenda. E todos fiquem encerrados ali para que Deus possa então usar de misericórdia com aquele que lhe apraz. Né? Lá está escrito em Isaías, mas eu vou pegar o trecho que o apóstolo Paulo se refere, aliás, o escritor de Atos dos Apóstolos, que é Lucas, ele se refere à passagem de Isaías, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 28, está dizendo assim, dizendo, vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouvirão pesadamente, e fecharão os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se converta e eu os cure. Então você dá para ver que Deus mesmo, ele encerra o homem debaixo dessa escuridão. E como que você vai entender a graça? Quando Deus tira você essas coisas. Quando ele tira essas coisas, a graça se torna irresistível, ou seja, ninguém consegue resistir a esse amor maravilhoso de Deus. Certo? Também tem outra passagem bíblica muito boa, né? Que está em Atos, no capítulo 7, no versículo 51, que está falando assim, ó homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Ou seja, vocês sempre estão resistindo ao Espírito Santo. Todos nós somos assim, irmão. A gente só não resiste quando Deus tira a gente desse transe. Ele abre os nossos ouvidos, destampa os nossos ouvidos. Aliás, ele abre os nossos olhos e destampa os nossos ouvidos para que a gente possa entender e compreender a graça. Ninguém vai resistir a uma graça maravilhosa como essa. Basta ver você que está na graça, você fala, como é que essas pessoas, né, do mundo podem não querer isso? Como que eles podem não gostar disso? Porque, como, Senhor, eu deveria ter conhecido isso antes. Por que você fala isso? Porque você sabe que é muito maravilhoso e é irresistível. É isso que está querendo dizer graça irresistível, querido. E esses termos teológicos, graça irresistível, né, ou graça a favor e merecido, não está na Bíblia, não precisa estar na Bíblia. São termos desenvolvidos para explicar um raciocínio. Ou seja, é como se fosse um título de um raciocínio. Não precisa falar trindade. Ah, mas na Bíblia não tem. Não precisa estar escrito trindade na Bíblia. Não precisa estar escrito. Trindade, tão somente significam 3 pessoas. 3 pessoas. Deus está em 3 pessoas. Deus é 3 pessoas. É a mesma coisa, graça irresistível. Ela não precisa estar na Bíblia esse nome, graça irresistível. Isso é só um termo para poder desenvolver uma linha teológica, uma crença, tá? Em 2 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 4 ao 6, está falando, nos quais o Deus desse século cegou os seus entendimentos, os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandece em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, né, na face de Jesus Cristo. Ou seja, é Deus quem resplandece em nós para que a gente possa, então, entender a graça. Por isso que fala, quando Deus quer te mostrar a graça, ela é irresistível. Ninguém resiste à graça, ao chamado de Deus. Não existe resistência. Qualquer um, gente. Se tem alguém aí que não quer saber, é porque Deus não tirou a venda dos olhos deles. Quando Deus tira a venda dos seus olhos para você entender a graça, ele te tira por completo. Você também entende o que está te esperando lá no último dia. Então ninguém que abrir os olhos vai querer ficar aqui para o último dia. Ele vai abraçar a graça.
Graça irresistível, amigo, é abrir os olhos para que você veja o que Deus fez por você, o quanto Deus te ama, e ao mesmo tempo você vê o que aguarda para o povo que não amou a Deus, ou que resistiu à graça. Então, quando fala graça irresistível, só está querendo dizer que quando Deus abre os seus olhos para que você veja, destampe os teus ouvidos para que você ouça e você entenda, você não resiste à graça de Deus, porque ela é maravilhosa. Você está entendendo, irmão? Agora a gente vai para outra parte da aberração que ele falou, que é ainda pior, tá? Que é aqui onde a gente vai pegar ele no pulo, porque eu vou mostrar aqui o vídeo de 2020, aonde esse homem entra em total contradição. Vamos ouvir. Eu vejo as pessoas falar, graça é o perdão imerecido, uma palavra tola. Graça é o poder vivo de Jesus Cristo atuando dentro de nós todo o tempo. Ele ainda fala, é uma palavra tola. Graça, favor imerecido, né? Mas vamos ouvir que depois eu vou explicar as bobagens que tá nesse discurso. Transforma, mexe, age, revela, dá dom, levanta o abatido, expulsa demônio, cura enfermidade, sara a doença. Eu vejo aí. Isso aqui é outra pregação agora de poucos dias atrás, tá? Desse ano aqui, agora de poucos dias atrás. A mesma coisa, atacando o termo teológico de graça, favor e merecido. Ou seja, a teologia de alguns fala. Eu vejo aí a teologia de alguns falando graça é perdão imerecido. É uma tradução de dicionário. Uma tradução de dicionário. Tradução de dicionário. Graça é o poder de Deus operando dentro de nós. Graça é o Espírito de Deus vive em você, te agitando, te arrancando da mão do pecado, é te empurrando na direção do céu, é te fazendo orar pelo seu irmão, pela sua irmã, é levantar de madrugada orar para um ministério, é levantar de madrugada orar para um ministério, para a sua filha, para o seu filho, para o seu vizinho, é gritar socorro aonde tem poder. Aonde tem resposta? Aonde tem resposta? Pode ser o homem mais iluminado do mundo. Irmãos, não basta. Nós temos que ser santo. Nós temos que ser santo. Quantas vezes o inimigo ficou envergonhado? O Senhor esfregou o seu testemunho na cara dele. O Senhor esfregou o seu testemunho na cara dele. O Senhor esfregou o seu testemunho na cara dele. Gente, é tanta aberração que esse homem fala, que não dá até... Eu vou te fazer uma pergunta, meu querido. Você tem coragem mesmo de ter uma reunião aqui no céu e falar assim, ó, Deus, pode pegar meu testemunho e levar na cara do diabo, que você vai ver que vai envergonhar ele. Você tem coragem mesmo, querido? Igual esse homem disse agora que Deus vai pegar o seu testemunho e esfregar na cara de Satanás. Você tem essa coragem? Para pensar... Lembra que você é um pecador, tá? Que você tem muitos desejos ruins, coisas erradas que você já fez, um punhado de coisas. Você tem coragem? Se Deus falasse assim, olha, é o seguinte, vamos pôr a prova então, vai. Já que você tem um testemunho assim, tão bom, que nem o ancião está falando, eu vou fazer o seguinte, a sua entrada no céu vai depender do seu testemunho. E Satanás é quem vai examinar. E aí, tá tudo bem para você? Dá para encarar? Você vai entrar? Gente, só tem um testemunho que pode ser esfregado na cara de Satanás, é o testemunho de Jesus Cristo. Jesus Cristo derrotou Satanás pelo seu testemunho. Jesus Cristo foi aquele que, apresentando, né, de Deus a sua reputação ilibada, limpa, é o único que pôde subir no santo monte do Senhor. Igual está lá em Salmo 24, quem poderá subir no monte santo de Deus? Ninguém. Mas lá vem um subindo. Por quê? Porque é o único que tem testemunho que pode ser esfregado na cara de Satanás. Tá? Então, tem esse ponto aqui que é uma verdadeira aberração teológica, certo? E agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que fala? A contradição que esse homem tem. A contradição horrível e pesada. Antes a gente vai voltar aqui, né, para a gente falar sobre esse termo graça é favor e merecido, que praticamente quase que ele zomba, né? Ouça aqui.
Eu vejo as pessoas falar, graça é o perdão imerecido. A palavra tola. Graça é o poder vivo de Jesus Cristo atuando dentro de nós todo o tempo. Transforma, mexe, age, revela, dá dom, levanta o abatido. Olha aí, bobagem que esse homem está falando. Por que ele está falando uma bobagem? Eu vou explicar para vocês. Ele está falando aqui dos efeitos da graça. Depois que você já foi agraciado, que o Espírito Santo encheu você, ele está dentro do seu coração, isso aqui são coisas, são dons que operam na igreja depois da igreja estar salva. Depois que a igreja... Então ele mistura os efeitos da graça, os efeitos, né, que o Espírito Santo opera no meio da igreja com o que significa graça, ou seja, o efeito antes de entrar. Graça é outro termo teológico, como eu já expliquei aqui. Graça, favor e merecido significa que você devia para Deus uma dívida tão grande, tão impagável, que Deus resolveu te perdoar, mesmo assim, mesmo sem você merecer. Graça, favor e merecido, gente. Só Jesus poderia fazer essa paz. Por isso que fala, a graça está sobre Jesus, ou seja, o favor de Deus está sobre o seu filho. Nenhuma obra humana tem condições de fazer essa reconciliação com Deus. Nenhum. Então vem alguém fazer algo por você. Detalhe, você não tem como pagar essa pessoa, não existe valor para o que ele fez, né? Você não merecia, você não fez nada a mais para merecer isso, mas de repente ele vem e faz por você. Explica para mim, por que ele fez isso por você? Por que é que Jesus Cristo morreu por nós na cruz? Por quê, irmão? Você tem alguma coisa que ele precisa? Você tem alguma coisa ou que favoreceu ou que ajudou? Se você responder, não tenho nada. Ele fez por amor. É isso que significa graça, favor e merecido, tá? Ou seja, é Deus mostrando a sua bondade para com o homem, embora o homem não mereça. Então, a parte que fala em Efésios capítulo 2, versículo 8, tá? Que a CCB não gosta desse verso e esse homem está jogando no lixo. Lá está falando, e estando nós mortos nos nossos delitos, ou seja, estando todo mundo morto no delito, né? Nos deu vida justamente com Cristo, ou seja, Deus vem e me dá vida junto com seu Filho, Jesus Cristo. Aí ele fala, pela graça sois salvos. E como que isso acontece? O próprio texto explica, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, ou seja, eu sou salvo mediante a fé que eu tenho na obra redentora de Jesus, ou seja, por acreditar na obra. Eu sou salvo por acreditar na obra, e isso foi sem eu merecer. E isto não vem de vós, é o que diz também o texto. É dom de Deus. Sabe o que significa dom de Deus aqui? É dom de Deus, significa presente de Deus. Dom também configura a palavra como presente. Deus dá presente, Deus dá dom ao homem. Então, nesse texto, quando fala é dom de Deus, isso aqui significa que é um presente de Deus gratuito. E ele acrescenta, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, você não pode fazer nada. É um presente de Deus, um presente que Deus dá por amor à nossa alma. É isso que significa graça, favor e merecido. O que esse homem está dizendo, isso é uma palavra tola. Isso é uma palavra tola, né? Mas ele sabe que graça de Deus é o que só Jesus poderia fazer. Só Jesus, nem eu, nem você, nem ninguém poderia fazer nada para conciliar-nos com Deus novamente. Ninguém poderia fazer absolutamente nada. E ele sabe disso. Só que esse homem está mudando o discurso. Por quê? Porque ele quer defender a CCB. Porque a CCB recebeu muitas críticas de que ela não é a graça. Ela não é a graça de Deus. Como o Marcelo falou, a graça, a CCB não é, a CCB é a graça de Deus, é a graça do Filho de Deus. Então o que ele está querendo fazer? Não, a CCB não é a graça, mas também não é esse favor imerecido que vocês estão dizendo. Ou seja, é aquela criança birrenta que está falando, nem meu, nem seu. É isso que ele está falando. Ou seja, ele não está interessado no que é verdadeiro.
Ou seja, se ele tivesse interessado no que é verdadeiro, ainda que ele seja ancião da SCB, ele não vai atacar essas coisas, gente. Sabe por quê? Esse homem não está me atacando. Esse homem não está atacando os demais críticos. Esse homem está atacando Jesus Cristo, a obra na cruz. Esse homem está escarnecendo, né, do amor de Deus manifesto em seu Filho Jesus. Ele está escarnecendo disso. E eu vou provar para vocês como ele sabe o que é graça. E isso aqui, ó, ele está mudando o discurso somente para fazer ataque a igrejas de fé reformada, aos críticos e assim por diante. Quer ver? Fica vendo a diferença do discurso. Lembra-se, ele acabou de falar, graça é favor imerecido nada, essa palavra tola, né? No culto de ontem ele começa a falar efeitos da graça, porque no outro anterior ele começou a falar obra humana, um monte de obra humana, ele levou uma chibatada, aí agora ele deu uma consertada, mesmo assim continuou dentro da heresia. Entendeu? Eu vou mostrar antes desse vídeo que eu vou colocar agora, ó, ele tá apontando antes um monte de obra humana. É gritar socorro aonde tem poder, aonde tem resposta. Aonde tem resposta, gente? Na CCB. É você ir lá procurar a CCB. Olha. É te fazendo orar pelo seu irmão, pela sua irmã, é levantar. É de você orar pelo seu irmão, isso aqui que é graça, ou seja, as minhas obras é graça, eu orar pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo ministério. De madrugada orar para o ministério, é levantar de madrugada orar para o ministério, para sua filha, para o seu filho, para o seu vizinho, é gritar socorro aonde tem poder. É gritar socorro onde tem poder. Então esse aqui foi o discurso passado que a gente, ó, falou, você tá trocando o favor imerecido por obra humana. Aí, nesse último culto, ele deu uma consertada e falou, não vou falar obras humanas alguma que ficou feio o negócio, mas eu vou continuar dizendo que esse negócio de graça é favor merecido, é uma pinóia, né? Fica vendo aqui, ó. Olha aí. Ele só não falou as obras humanas. Eu vejo as pessoas falar, graça é o perdão imerecido, a palavra tola, graça é o poder vivo de Jesus Cristo atuando dentro de nós todo o tempo. Transforma, mexe, age, revela, dá dom, levanta o abatido. Ué, não é mais você orando pelo seu vizinho, pelo seu irmão, pelo ministério? Você vê, pessoal, esses homens não têm... Quando você foge da verdade, você vai inventar um discurso próprio, esse discurso não dura muito tempo porque é falso, é humano, e aí você tem que ficar mudando o discurso. Agora eu vou mostrar para você a hipocrisia desse homem. Uma hipocrisia aberrante. Olha aqui, ó. Agora. Ele acabou de falar que graça não é favor imerecido. É o culto anterior, é obra humana. Eu orando, eu fazendo aquela coisa. No culto de ontem, não, é o Espírito Santo operando, a graça é dom, é cura, essas coisas. Agora vamos ver o que ele falou em 2020? Vamos ver. A multidão que diga da humanidade é sem limite, irmãos. Se ele viver 1000 anos praticando obra boa, ele vai para o inferno. Vocês entendem isso? E nós não podemos ser salvos pelas nossas obras, e não há hipótese alguma que isso possa ser verdade. Só tem uma obra capaz, competente, para nos tirar do inferno e da morte. É a obra de Jesus Cristo na cruz. Nós só podemos ser salvos pela fé, e não há condição alguma de nós ser salvos de outra forma. Nós só podemos chegar a Deus pela única porta que dá acesso a Ele. E o nome dela é Jesus. Rapaz do céu, seu hipócrita fingido. Isso é uma hipocrisia fingida da mais pior que existe. Esse homem aqui não está com compromisso nenhum com a palavra de Deus e nem com as escrituras. Não passa de um malabarista, de um copista CCB. Ele é aquele homem que fica com aqueles copinhos na praça lá, ó. E o CCB não fica, onde é que tá a graça? Onde é que tá a graça? Hoje tá nesse copinho, amanhã tá nesse, ou pode estar naquele outro. Ele fica levando conforme o interesse dele. Vai para onde ele quer. Vocês estão ouvindo aí? Então tá aqui, ó, tá? Graça a favor irresistível, né? Em primeiro ponto. Significa que quando Deus abre os olhos de um homem e de uma mulher, quando Deus abre o seu entendimento para você entender, você não vai resistir a essa graça. É impossível alguém falar, eu não quero Jesus. Porque se eu quero Jesus, foi porque Deus foi bom comigo, Ele me abriu os olhos, assim como todas as outras pessoas. Todos os outros. Então, por isso que usa-se o termo, a graça é irresistível, porque ninguém consegue resistir à operação de Deus. E às vezes leva um tempo, Deus vai operando devagar.
Deus vai com o seu espírito abrindo aos poucos a mente, Deus vai libertando. Quando você for ver, você já está com Cristo. E depois ele faz o ataque, né? A graça, a favor imerecido, uma pinóia, só faltou ele falar pinóia, né? Uma palavra tola. Aí ele começa a falar sobre os efeitos da graça, efeitos, aquilo que o Espírito Santo opera, mas ele não fala por que Deus nos perdoou. Por que Deus nos perdoou? Fala isso. A gente merecia esse perdão? Só responde essa pergunta, checkmate, senhor Luiz Carlos Vissola. Você merecia o perdão de Deus? Você tinha direito ao perdão? Responde aí. Você vai ter que responder, não, eu não merecia. É por isso que chama graça, favor imerecido, porque você não merecia. Jesus morreu sem você merecer. Então, uma tolice que esse homem está falando agora. Tá? Isso aqui não passa de uma asneira. Só o fanático CCBano, o lunático que está dentro dessa seita, que não está nem aí com o evangelho, é que vai, né, dar glória para isso aqui, ou vai continuar dando ouvidos para esse tipo de enganador. Esses aqui não passa de um falso profeta. Esses são os primeiros que serão lançados no lago de fogo. Esse homem aqui, se foi convertido algum dia, pode ter certeza, hoje, pelo discurso dele, ele não é mais. Esse homem está comprometido é com a CCB, não é com o evangelho. Eu lamento, mas é isso aqui que vocês têm CCB. Isso aqui é considerado o melhorzinho que tem aí. Isso aqui não passa do o pior que tem na CCB. O homem malabarista que fica usando a palavra de Deus para ludibriar. Esse homem foi colocado aí para enganar vocês, para prendê-los nessa grande ilusão e nessa arapuca chamado de Congregação Cristã no Brasil. Tá aqui, tá falado. Isso aqui tá desmascarado nesse vídeo. Fica aí, meu querido, dando glória a Deus. Se você não creu, é porque seus olhos ainda estão vendados, seus ouvidos ainda estão tampados, e é por isso que você continua resistindo à graça de Deus. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.